da região sul, onde estava Jerusalém, indo para o norte de Israel. E para que fizessem esse caminho, os judeus tinham 3 caminhos. Eles normalmente utilizavam o percurso mais longo, que saía margeando ali o Rio Jordão, fazendo uma peregrinação grande, para não ter que passar aonde? Em Samaria. Muito bem. Tem um outro caminho que era também por Pérea, um outro caminho que não precisava passar por Samaria. Os judeus não queriam passar em Samaria, mas Jesus decidiu passar por Samaria. Jesus, de fato, tinha uma agenda, e essa agenda incluía essa mulher. O texto nos aponta, então, que agora Jesus foge do conflito que alguns homens estavam levantando. Se João Batista tinha batizado mais, se João Batista tinha mais discípulos, Jesus foge dessa discussão tola, inócua. E Jesus sai de Jerusalém com o objetivo de ir para a Galileia. Mas ele passa, então, antes por Samaria, para o encontro, tanto dessa mulher, como nós veremos depois, a todo o vilarejo. Matthew Henry diz que Jesus, se não tivesse saído da Judéia, ido para a Galileia, seria morto naqueles dias. Mas como não tinha chegado a hora dele, e ele tem a agenda, ele é soberano, ele foi para a Galileia. Amados irmãos, nessa jornada nós podemos notar alguns detalhes importantes. Nós temos que falar, antes de entrarmos assim, de maneira direta, no assunto de Jesus com essa mulher, o contexto dos samaritanos. Por que havia tanta dificuldade entre um judeu lidar com o samaritano? Os samaritanos, na verdade, o que aconteceu com eles? Após o rei Salomão morrer, o seu filho Jeroboão foi quem assumiu o reinado. Só que com ele, a nação de Israel foi dividida. E nós teremos 10 tribos de Israel ficando ao norte, com Jeroboão. E o que vai acontecer? Nós teremos ali Judá, Benjamim, as únicas que ficarão ali na região sul. Israel é dividida ao meio. É interessante, porque no contexto dos hebreus, dos judeus que moravam ao norte, eles não tiveram nenhum rei que temesse ao Senhor. Olha que informação, no mínimo assustadora. Todo esse grupo que foi com Jeroboão e separou-se de Jerusalém, eles não tiveram reis, nenhuma dinastia temeu ao Senhor. Uma das coisas que o rei, tentar lembrar o nome dele aqui, salvo engano, deixa eu ver se eu anotei aqui, Ofni, vou lembrar o nome dele aqui. Ele faz algo que transformou a capital de Israel em 2. Agora nós teremos Jerusalém, capital do sul, capital do povo chamado Judá, e nós teremos Samaria. Essa cidade foi escolhida por esse rei para que ela pudesse ser a capital dos judeus do norte. Então nós temos nesse contexto essa divisão. E o que acontece com isso? Esse grupo que ficou com Jeroboão, eles vão ficar ali por um tempo até que há uma invasão. E quando acontece essa invasão, nós temos essa invasão, houve ali um entrincheiramento, né? Eles investiram contra os muros das cidades, ficaram por 3 anos aguardando eles se renderem, até que eles conseguiram invadir toda a região norte. E o que aconteceu com esse povo de Israel da região norte? Eles foram levados para o cativeiro. Então presta bem atenção, o primeiro momento onde Israel é levado, deportado para um cativeiro, é com a parte norte do país. A nação de Israel está dividida, sul e norte. E esse grupo é levado cativos. E o que aconteceu? Quem foi levado para as regiões, principalmente da Pérsia ali, o que aconteceu? Eram as pessoas que tinham condições
culturais, elas tinham condições de produzir, e um grupo grande foi deixado lá. Só que o que aconteceu? Esse rei Sargão II faz algo. Ele faz o quê? Ele faz uma miscigenação no povo. Ele manda outros povos de outras regiões a morar na região de Samaria. E com quem eles vão casar? Eles vão casar entre os judeus e os povos gentílicos, fazendo com que essa região tivesse agora um povo híbrido. Eles não eram mais somente israelitas, mas eles se deram em casamentos com pessoas e povos de fora. Com isso, você vai ter, por exemplo, quando a nação de Israel é levada no primeiro momento, nós chamamos de Israel essa região onde é o norte, ou o reino do norte, e o reino do sul é Judá. Mas Judá também será levado para o cativeiro. Judá também não viu o exemplo dos irmãos do norte, e ao invés de se arrependerem e andarem com Deus, permitiram a invasão. E o que aconteceu? O reino do sul é levado também para o cativeiro. Quantos anos eles permanecem lá? 70 anos, pelo menos é o texto apontando 70 anos de exílio. Só que Deus gracioso e misericordioso, se fosse analisar, Israel acabou. Mas Deus fez com que essa nação, o povo do sul, o povo de Judá, pudesse voltar. E a primeira leva foi para reconstruir o quê? Vocês lembram lá em Esdras? Os muros, ou melhor, o templo. A primeira leva foi o templo. E Esdras se juntou com outros irmãos e foram reconstruir o templo. E nesse primeiro momento surgem quem para tentar ajudar? Samaritanos. E nessa hora Esdras diz: olha, você não tem parte, vocês não têm parte conosco, deixe que nós construamos aqui o templo do Senhor. Quem vocês são? Vocês já são um povo tudo miscigenado, não tem referência nenhuma. Quem são os seus pais? Quem são os seus antecedentes? Eles não tinham mais referência. Você quer ver um outro detalhe? Esse mesmo grupo, samaritanos, participou quando Neemias foi reconstruir o quê? Os muros agora. Aí quando foram reconstruir os muros, Neemias, você lembra lá do Sambalá, do Tobias? Quem eles eram? Os samaritanos. Esses que eram judeus, mas que perderam essa relação de fato com a nação de Israel e se permitiu, com casamentos, o envolvimento com povos pagãos. Eu sempre digo aqui, não é uma questão... Esqueci o nome, estava na ponta da língua e fugiu. Não é uma questão da xenofobia, não, pelo contrário, é a questão que Deus entregou as leis dele para o povo de Israel, e o povo de Israel deveria influenciar outras nações, e não permitir que as outras nações influenciassem Israel. O que vai acontecer é que eles agora, os samaritanos, eles ficam no norte, com a capital Samaria, e lá em Jerusalém foi construído o que na cidade de Jerusalém? O templo. Então os judeus adoravam a Deus lá no templo em Jerusalém. E o que fizeram os samaritanos? Estabeleceram que em Samaria também teria um templo. E esse templo foi construído num monte chamado Gerizim. Esse monte era o local onde o templo que buscava o Deus de Israel, olha as aspas, por meio dos samaritanos. E o que aconteceu nesse contexto? O povo de Israel, ele agora tem uma divisão. Uns adoram em Jerusalém no templo, outros adoram no Monte Gerizim. Só que lá no Monte Gerizim, antes do período dos Macabeus, esse templo em Gerizim, o Monte Gerizim, foi destruído. Mas o monte continuou. Então não tinha o templo, mas os samaritanos continuavam invocando a Deus no Monte Gerizim.
Então notem todo esse contexto para dizer, havia um muro intransponível de uma relação que não era somente religiosa, mas religiosa, cultural, todos os contextos envolvidos nesse imbróglio entre judeus e samaritanos. Então, o que vai acontecer aqui é que nós temos aqui uma relação agora de uma mulher que está com a alma sedenta. Essa mulher está com a alma sedenta. A mulher samaritana é o caso não de um corpo físico sedento, mas de uma alma sedenta. Essa mulher está em processo de desidratação. Olha o que acontece com essa mulher. Essa mulher está exausta, essa mulher está sedenta. Por quê? Nós temos pelo menos 2 motivos. Primeiro, a exposição prolongada ao calor do sol, ao calor dos problemas da vida. Muita exposição diante dos problemas. E um segundo aspecto, a ingestão de líquidos que produzem efeitos desidratantes. Vamos começar falando a respeito dos problemas dessa mulher. Essa mulher enfrentava um problema cultural. Ela era samaritana, mas olha o que acontece aqui. O texto diz que ela se assusta por ela ser uma mulher. Uma mulher naquele contexto, meus irmãos, era realmente algo de se assustar se algum homem honrado, algum homem que tivesse uma posição, dirigisse a palavra a uma mulher. E o que diz o texto? Que ela ficou tão assustada porque era um judeu que estava falando com aquela mulher. E aí que ela vai ficar de fato admirada, mas na verdade o coração daquela mulher estava rancoroso por tantos anos ser ignorada. Quando, diz alguns rabinos, que quando eles viam uma mulher, sobretudo esse contexto aqui com os samaritanos, eles fingiam ou passavam para o outro lado, tentando desviar. Naquele contexto não tinha meio fio, né? Não passava para o outro lado. Como é que eles faziam? Mudavam o caminho, mas não queria encontrar frente a frente com uma mulher. Tamanha posição do homem diante desse contexto cultural. O homem se sobressaía e aquela mulher estava com o coração. Diz o texto que ela ficou surpresa, pois aquele judeu fez contato com ela e dirige-se a palavra a ela. A palavra de Deus também nos apresenta, nós podemos ver aqui, mais um desses problemas aqui, desse sol de problemas, a quantidade de problemas que aquela mulher tem. Aquela mulher também encontra, ou melhor, passa por um preconceito racial. Amados irmãos, não somente eles eram de Samaria, como o texto diz que eles eram de qual cidade aqui? A mulher, a região? Sicar. Isaías 28:1 aponta, aqui na projeção, por favor, há uma relação direta, que essa cidade tinha um apelido, a cidade dos bêbados. Além de ter o problema cultural, ser uma mulher, ela sabe que a cidade havia esse preconceito pelos judeus. Ali é gente que, não tem controle, não tem domínio, o vinho tomou conta. E de fato a palavra de Deus diz que Samaria era de fato uma cidade dominada pelo vinho. E é uma relação então apontando mais ainda o orgulho de um judeu de falar, não, falar com essa mulher, ainda mais aqui nessa cidade perdida, essa cidade aqui que é de fato petisco para o inferno. Essa era a posição de um judeu. E o texto diz que essa relação agora, a mulher, ela está sofrendo uma relação também preconceituosa devido ser dessa cidade, dessa região. A palavra de Deus, ela não fala muitos detalhes a respeito de como era essa relação entre os judeus e os samaritanos. Alguns detalhes a gente pode até inferir, mas tem uma citação num livro apócrifo, esse livro não está na sua Bíblia não, tá? Lá de Eclesiástico, diz assim, há 2 nações que a minha alma detesta, e uma terceira que nem sequer é nação, os habitantes da montanha de Sair, os edomitas, os filisteus, e o povo estúpido que habita em Siquém,
os samaritanos. A mulher samaritana sofria desse preconceito racial, eles tinham um ódio pelos samaritanos. Um homem judeu dirige-se para então falar com aquela mulher. Mas também aquela mulher sofria, ela estava com muitos problemas, e um deles também a perseguição social. Aquela mulher, diz o texto aqui, nós vamos notar que ela foi, olha só o versículo 6, qual o horário que ela foi buscar água? Você já pensou assim, Uberlândia, ninguém aguenta sair ao meio-dia, né? Sai a pé, agora põe um cântaro. Eu fui pesquisar um cântaro, no mínimo uns 12 a 20 litros de água. Vamos botar 12 para uma mulher carregar, no ombro ou na cabeça. Meio-dia. E ela fazia isso por quê? Porque as mulheres bem faladas, do meio dos samaritanos, iam num horário melhor, com o sol mais tranquilo. O texto aponta que ela ia ao meio-dia, e essa relação ela é direta com a sua vida. Ela era reprovada pela lei dos samaritanos. Um detalhe que eu deixei de falar, que os samaritanos, nós vamos depois até destacar alguns aspectos, os samaritanos eles só criam em 5 livros da Bíblia, o Pentateuco. E eles não criam nos profetas e nos livros de sabedoria. Esse é um ponto importante que nós vamos daqui a pouco mencionar. Eles eram cheios de dificuldades, sobretudo porque não tinha o coração crente naquilo que Deus enviou. Nós lemos hoje pela manhã. Outrora Deus tendo falado de muitas maneiras. Hebreus 1:1. Deus utilizou dos profetas para falar com o seu povo. Diz amém. Louvado seja Deus que nós temos esse registro aqui dos profetas falando com o povo de Israel e que fala conosco hoje, Israel de Deus. Nós cremos em toda a palavra. A palavra de Deus aponta então que aquela mulher samaritana sofria também perseguição social. Eu imagino o coração daquela mulher, né? Então eu vou mais tarde para não ficar com aqueles olhares de condenação. Eu não vou ficar enfrentando aqueles olhares que me condenam. Eu não vou enfrentar aqueles fuxicos que toda vez que eu vou, na verdade eu preciso me controlar para não cair em lágrimas. Tamanha era a amargura que aquela mulher vivia e carregava. E nós temos aqui também outros aspectos. Diz também que essa mulher estava com a alma, de fato, desidratada. O que chama a atenção é que diz assim, quero destacar esse versículo, verso 8. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher? William Hendricks diz algo interessantíssimo, eu gostei demais. Parece aqui que quem está com a bola toda é quem? A mulher, exatamente. Parece que ela fala assim, peraí, como assim? Como sendo você um judeu, pede água a uma mulher samaritana? Presta atenção, rapaz. É a ideia de que havia uma relação assim, dura da mulher para Jesus. E Jesus, ele de maneira tão sábia, alguém já disse que a melhor maneira de você chamar a atenção de alguém é você pedindo um favor a ela. Você já percebeu? Você chega com educação e fala, você poderia, por gentileza, me ajudar com isso? É difícil alguém falar não, não é? É muito difícil. Ou então você chegar em alguém e falar assim, você está precisando de ajuda? Eu posso te ajudar. Espera aí, eu conheço como é que faz, é assim, assim, assim. As pessoas se abrem. E o que aconteceu aqui foi justamente isso. Jesus pede à mulher. E aqui nós também temos. Essa mulher, ela tinha perdas emocionais. O texto não diz, mas diz que ela tinha ela teve quantos maridos? 5. E agora o que estava com ela não era de fato o marido dela. Talvez uma pessoa não oficializada, uma relação de um casamento
não oficializado, ou seja, um casamento reprovado por Deus, um amante, nós não sabemos detalhes. Mas o que nós sabemos é que essa mulher teve muitas perdas. Nós não sabemos se esses maridos morreram. Perda não é? Puxa vida. A relação de uma perda, ela é terrível. Mas talvez por abandono, que seja também algo até pior. Talvez essa mulher tenha sido abandonada, mas nós sabemos muito bem que essa mulher tinha no seu coração algo que estava cada vez mais se definhando, porque ela estava morrendo de sede, mas não uma sede física, uma sede da alma. O texto diz assim, versículo 16, vá buscar o seu marido. Não tenho marido, respondeu a mulher. Disse Jesus, é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos, e não é casada com o homem com que você vive agora. Talvez ela tenha até desanimado, mas eu não vou nem casar com esse, né? Já viu? Eu não vou nem casar com esse. Ela já estava tão frustrada, ela já estava tão amargurada, ela já estava tão acabada emocionalmente, que ela se deixou levar. Perdas e culpas faziam parte do dia a dia daquela mulher. Perdas e culpas fazia com que aquela mulher andasse e roubasse dela a vitalidade de viver. Aquela mulher chega no poço parecendo que ela que tem a corda, ela que tem o balde, mas na verdade ela está totalmente sedenta da alma. O texto então diz que aquela mulher também tinha uma rotina pesada. Além dos problemas, como nós já falamos, emocionais, nós falamos social, cultural, aquela mulher tinha uma relação onde agora o seu trabalho era pesado. Olha a rotina dessa mulher. Todos os dias, sol a pino, meio-dia, carregar esse cântaro para buscar água. Todos os dias, trabalhava de sol a sol. E de tão cansada que ela estava, que na hora que Jesus falou assim, ó, se eu lhe der da água da vida, você nunca mais precisará, nunca mais terá sede, nunca mais precisará vir aqui. Aí ela falou, opa, me interessa. Não tem que mais vir aqui, não tenho mais que carregar esse cântaro. Me fala sobre isso. Me conte mais sobre isso. A mulher samaritana sofria pela sua rotina cheia de demandas, um trabalho fadigado, o seu coração estava cansado, a sua alma estava cansada, o corpo físico dessa mulher também estava cansado, é claro. Mas irmãos e irmãs, o que chama a atenção é que essa mulher tomava de coisas que, há poucos dias eu descobri isso. Eu achava que toda bebida fazia o quê? Hidratava. Eu achava. E você sabia que não são todas as bebidas que hidratam? Você sabia que tem bebidas que são desidratantes? Principalmente quais são? Bebida com álcool, exatamente, destiladas. Outra coisa também, ó, pastor Fábio, diminui. Café, né? Café em excesso desidrata a pessoa. Energéticos, aí a turma mais nova aí, que eu nunca experimentei, não gosto, acho ruim, mas também não é bom, não hidrata. Jesus aponta que aquela mulher, na realidade, meus irmãos, ela buscava, ela sempre buscou saciar a sua sede, hidratar-se, mas na verdade ela utilizava de líquidos desidratantes, que não tinha condições de trazer a ela, de fato, a hidratação, a condição de saúde, de estar bem. Pelo contrário, ela bebia, por exemplo, alguns aspectos nós vamos ver aqui. Ela bebia muito de uma religiosidade sem conteúdo. Observe a sua Bíblia aí, João 4, 19 e 20. A mulher então lhe diz, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Lembra que eu disse que o monte Gerizim foi escolhido pelos samaritanos e construído inclusive um templo lá. Mesmo depois, eles estão agora lá. Mas vocês dizem que em Jerusalém
é que é o lugar onde se deve adorar. Aquela mulher, apesar dela estar exausta, com problemas terríveis na alma, se escondendo de outras pessoas, ela tem religiosidade ativa na veia. Ela sabe inclusive dizer: Jesus, judeu que está falando comigo, aonde nós devemos adorar? Lá em Jerusalém, como vocês judeus falam, ou aqui na minha igreja? Aonde eu devo adorar de fato? Essa mulher apresenta algo que chama atenção. Essa mulher bebia de algo que não hidratava. Uma religiosidade vazia. Uma religiosidade que não tinha condições de supri-la. E é interessante, porque ela está dizendo algo aqui profundo. Por exemplo, por que é chamado Poço de Jacó? Porque foi justamente Jacó que comprou esse poço naquele período onde ele estava lá em Gênesis. Nós estudamos há poucos dias. Foi Jacó. Aqui também diz que nesse contexto, a relação onde José, quando os judeus tiraram os ossos de José do Egito, eles saem do Egito e trazem também José. Foi lá nessa região, ali no Monte Gerizim, naquela região de Samaria, que os ossos de José, o patriarca José, foi enterrado. Eles estavam ali conversando e aquela mulher tinha muita informação religiosa. Você quer ver outro detalhe? Os samaritanos, eles diziam que tinha sido nesse monte. Na verdade, eles diziam que no Monte Gerizim, Abraão tinha levado Isaque para ser sacrificado. Foi nesse Monte Gerizim. Ou então também foi lá nesse monte. Nós temos a relação com Abraão, nós temos também a relação com Moisés, que Moisés recebeu naquele monte a ordem de Deus, dizendo: ofereça sacrifícios para o povo. Sacrifícios a Deus pelos pecados do povo. No Monte Gerizim, eles ensinavam isso. Mas notem, lá em Deuteronômio 27:4, aponta que todos esses ensinos dos samaritanos eram ensinos heréticos, para dizer não mentirosos. Os ensinos dos samaritanos, por eles se apegarem apenas ao Pentateuco, era distorcido. Eles não tinham toda a palavra de Deus. E o que acontecia? Eles faziam com que a fé das pessoas também fosse o quê? Distorcida. Não é assim nos nossos dias? Acho que foi o Luca, alguém me mandou como avaliar se você está numa seita. Né? Interessante isso. Hoje as pessoas, eu disse hoje pela manhã, hoje cada vez mais as pessoas não querem estudar a palavra de Deus. E se você não quiser estudar a palavra de Deus, pode saber que talvez você vai ser levado de um lado para o outro e pode parar numa seita. Por quê? Porque você não conhece a palavra de Deus e nem examina a palavra de Deus. Essa relação é importante. Aquela mulher tinha informações religiosas, mas essas informações não bastava para que ela pudesse, de fato, ter uma alma hidratada, uma alma satisfeita. O texto, então, aponta que essa discussão, essa conversa entre Jesus e a mulher, que de repente ela cita aonde é o local de adoração. Então, o texto mostra que ela estava querendo, interessada em saber. Mas, irmãos, eu repito mais uma vez, eu tenho me preocupado com isso, porque é uma realidade nossa, povo de Deus, hoje, 2024. Apenas a nossa vida religiosa, apenas o nosso desejo de ter uma espiritualidade, ser uma pessoa dos nossos dias que, olha, as pessoas batem palma, olha, você é uma pessoa que crê na espiritualidade, espiritualidade por espiritualidade, vida religiosa por vida religiosa, não é capaz de saciar a alma sedenta de uma pessoa. A palavra de Deus nos apresenta que essa mulher tinha tudo isso, mas o que estava acontecendo? Ela estava buscando, ela estava desejosa de algo que desidratava mais a alma dela. A palavra do Senhor, ela tem que ser apresentada, e nós temos que fazer a pergunta: qual é o conteúdo da nossa fé? Qual é o conteúdo? Qual é a motivação de você estar aqui hoje à noite?
de fato, se a resposta for Cristo, você tem condições de encontrar em Cristo o saciar da sua alma, mas se não for, você corre um perigo muito grande. O texto aponta então que essa mulher também buscava bebidas o saciar da sua sede com bebidas desidratantes por meio de um relacionamento sem compromisso. Ela tinha um homem, e o texto diz que esse homem, Jesus a confronta, e esse homem não era o seu marido. É impressionante, porque o Senhor Jesus não deixou passar esse fato, jamais deixaria. O Warren Wiersbe diz o seguinte: a única maneira de preparar o solo do coração para a semente é ará-lo com a convicção de pecado. Vou trazer uma mais fácil, mas mais tranquila. Jesus, ao expor o pecado daquela mulher, está preparando o coração dela para receber o dom da salvação. Então, o pastor Fábio dizendo, tem uma notícia importantíssima. Se alguém de fato quer encontrar em Cristo satisfação, a primeira coisa que a pessoa vai saber é que ela precisa ser perdoada, que ela é pecadora e que necessita de Cristo de todo o seu coração. A palavra do Senhor, então, nos mostra que Jesus, ele condena aquele relacionamento da mulher. Jesus aborda o assunto e aquela mulher ainda fica pensando, ele é profeta mesmo, hein? Conhece até a minha vida. Ele é o profeta. Mas Jesus está dizendo, mulher, você está procurando em relacionamentos a satisfação da sua alma. Você está buscando em um homem aquilo que você não vai encontrar para saciar a sua alma. E o texto então diz que aquela mulher vai ouvindo, ela vai se interessando pelo diálogo com Jesus. Uma terceira área que ela também utilizava para tentar satisfazer a sua alma era uma realização sem propósito. Irmãos, uma coisa nós não podemos negar, essa mulher, ela era batalhadora, ou mulher dedicada. O texto aponta que ela ia sempre buscar a água, ela estava dedicada, ela estava inclusive pronta a não oferecer água para o judeu com um objetivo. Verso 10 a 15, eu quero destacar o verso 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Versículo 15, vamos juntos? A mulher lhe disse, Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise. Jesus está falando sobre água viva. O que chama atenção é que Jesus falou para Nicodemos, novo nascimento. E ele fez a pergunta, pode ser uma das mais estúpidas da Bíblia, não é? Como eu posso entrar novamente no ventre da minha mãe, não foi isso? E agora nós temos uma mulher que diz, me fala mais, porque eu vou parar de trabalhar, vou aposentar, resolvido, vou ficar com o meu burro na sombra. Talvez é isso que ela entendeu aqui. Eu trabalho todos os dias, é um trabalhão. E mais, eu trabalho com a alma tão angustiada, é um serviço sem sentido, eu vivo sem sentido, eu estou na verdade desidratando, porque eu não tenho propósito na minha existência. Essa mulher apresenta diante do seu quadro algo que ela buscou a vida toda e possivelmente tem uma relação também com muitos de hoje. Muitos estão envolvidos em trabalhos que é o tempo todo pensando em trabalhar. Quantas vezes a gente pode analisar e conversando e avaliando, as pessoas procuram trabalhar, aí você fala, nossa, essa pessoa então realmente ela é muito digna, mas na verdade ela fez do trabalho a única razão da existência dela. Se tirar o trabalho, ela até morre, porque na verdade aquilo é uma maneira dela ter uma fuga dos problemas da vida.
Outros também buscam matar a sua sede, fazendo de momentos de lazer, momentos de euforia, uma satisfação. Você já não conhece alguém que pega o final de semana e diz assim: ai, que bom, chegou sexta-feira, que bom que eu posso capotar na cachaça, posso capotar na cerveja, segunda-feira está muito longe, dá para eu sarar até segunda-feira. Será que você não conhece alguém assim? Pessoas que fazem algo que na realidade é uma tentativa de encontrar nessa realização uma compensação, porque elas estão elas estão terrivelmente desidratando de dentro para fora. E essa relação é importantíssima, porque isso tem a ver com o problema que essa mulher tinha e que o ser humano, o homem e a mulher também apresentam. Eu estava ontem saindo aqui, tem um vizinho mais pro lado. Eu tenho tantos vizinhos agora, né? Tem tantos que eu converso, então que bom, porque não é só um não, porque tem só um santo não, né? E aí eu cumprimentei o vizinho de longe, e quando fui encostando o carro, já estava tarde, eu encostei o carro, baixei o vidro, puxei um papo com ele. E aí ele me cumprimentou todo alegre, assim. Eu falei: oh Deus, alcança essa vida com salvação, porque ele faz da bebida um refúgio, uma tentativa de se esconder, mas na realidade a alma dele está sedenta do Senhor. A realidade, meus irmãos, é que muitos buscam através da diversão, né? Eu estava jogando um futebol depois de muitos dias, estou doendo, muito difícil isso. Depois que passa dos 40 e lá vai pedradas, não para, né, Tiago? Se parar é difícil. Aí tinha um pessoal conversando no final assim, do futebol, e falava assim: não, porque velório é bom, tem resenha, se não tiver piada. Eu fiquei pensando: meu Deus, né? O padrão hoje está meio complicado, né? Ele está vendo ali na frente dele a realidade do futuro dele. E ele não faz uma reflexão dizendo: de fato, as nossas resenhas, as nossas bebidas, tudo que nós fazemos, nada pode saciar o nosso coração se nós não estivermos de fato bebendo da fonte que hidrata. Tudo isso são coisas para nos confundir e nos deixar cada vez mais rendidos e desidratados. Mas vamos caminhar para o final. Olha só o que diz a palavra de Deus. O texto diz então que Jesus agora está trabalhando com essa mulher. Essa mulher tinha um estado de alma sedenta. Essa mulher precisava do Senhor Jesus. E Jesus agora afirma, versículo 10 diz assim: Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. A mulher pegou, olhou bem e falou: o senhor não tem balde? O senhor não tem corda? Como é que vai pegar água aqui e água viva? Ela pensou que era água, que o poço tinha 30 metros, ele era um poço naquele período de seca, de estiagem, fundo, que aquela água que ele estava oferecendo é a água que fica debaixo daquela água que está por cima, como se fosse de fato lá dentro, né, no contexto interno daquele poço. Ah, deve ser essa água. E o versículo 11 diz: o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior que Jacó? Por acaso o Senhor pode fazer isso? Na realidade, meus irmãos, Jesus estava falando com aquela mulher sobre a vida eterna. O Senhor Jesus estava falando que Ele poderia saciar a sua alma. Quantas vezes você vê pessoas assim? Você fala do Evangelho. Eu disse há poucos dias, fui evangelizar um homem há pouco tempo atrás com o presbítero Paulo, e nós estávamos falando sobre Jesus Cristo com ele. Só que nessa ida a conversa com ele era a respeito do local que nós tínhamos alugado, da chácara, né? E nós fomos entregar, e nós fizemos uma mudança, que era uma cor de algum local, e queríamos conversar com ele. E por bem, ele já idoso, eu falei: vamos pregar para ele, Paulo? E eu comecei a pregar para ele. A minha meta era 5 minutos, no máximo. Mas quando chegou lá para 2,5, e eu falando que Jesus Cristo veio a esse mundo, morreu na cruz, e que ressuscitou o terceiro dia, quando eu comecei assim,
mais empolgadinho, Márcio, ele perguntou assim, pensando aqui só um detalhe, pensando bem, pinta da cor que vocês quiserem, ou volte para o original, porque é preciso que vocês façam isso mesmo, não mude a cor, volte para o padrão que era. E eu peguei e falei assim, eu acho que ele não quer que eu continue pregando para ele, não. Eu acho que ele não quer que eu continue falando de Cristo Jesus, não. E na mesma hora eu entendi de fato a mensagem, né? Ele não queria tratar a respeito de salvação eterna, ele queria tratar dos problemas do dia a dia e, sobretudo, o que ele lá estava apresentando. Essa é uma realidade, essa mulher não entendeu, mas a palavra de Deus, Isaías 12:3 diz assim, vós com alegria tirareis água das fontes de salvação. Jesus está apontando que chegou o grande dia. Ele disse lá em João 7, eu tenho uma água viva a vocês. Essa profecia se cumpre na pessoa de Jesus. Capítulo 44, agora 3, porque derramarei água sobre quem? O sedento. Eu derramarei água sobre o sedento. Isaías 55:1, a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Zacarias 13:1. A palavra do Senhor está apontando que Cristo está se revelando àquela mulher, mas ele é didático. Ele deixa a pessoa expressar, não entendeu muita coisa, mas Jesus persiste, persevera ensinando aquela mulher. A palavra do Senhor então mostra que a mulher não vê corda, não vê balde, ela tem uma visão materialista. Se ele resolveu meus problemas, eu posso ficar tranquilo, não tem que voltar mais aqui. Mas ela não sabe que quem está na frente dele não tem uma solução apenas de alguma situação material, uma questão física. Jesus, o enviado, o Filho de Deus, o próprio Cristo, o Salvador, está diante dela. A palavra do Senhor então diz assim, verso 11, o Senhor não tem balde, de onde vai conseguir essa água viva? Meus irmãos, tantas vezes a alma incrédula age assim, né? Você convida para a igreja e fala, não, mas assim, que dia que é o culto? Aquela preguiça, né? Aquela dificuldade. Saiba de uma coisa, todos nós já vimos isso e isso se repete. Pode insistir, insiste, e a palavra de Deus diz assim, que aquela alma estava sedenta, mas não sabia que estava diante de Cristo. A solução, agora nós vamos ter em duas ações. A primeira, reconheça a necessidade. Aquela mulher, ela precisou reconhecer. Versículo 13, Jesus respondeu, quem beber dessa água voltará a ter sede. Verso 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Versículo 15, a mulher disse, Senhor, quero-me, dê dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precisa voltar aqui. Amados irmãos, eu quero nessa noite destacar, muitas vezes nós caminhamos com uma relação muito distanciada de quem de fato Cristo é. Cristo é aquele que pode saciar a alma. Às vezes nós estamos vivendo num contexto tão materialista que nós perdemos de vista, mas o convite que o Senhor Jesus está fazendo para essa mulher, ainda que não estava entendendo, é um convite de saciar a alma, saciar de fato toda a vida, a história daquela mulher. A palavra de Deus diz, aponta que agora aquela mulher, versículo 41, nós não lemos 41 e 42, diz assim, capítulo 4, verso 41, muitos outros creram nele, por causa da palavra de Jesus.
Olha só o que diz o texto. Verso 25, a mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Uma coisa, novamente eu repito, essa mulher se apegava a uma religião que não satisfazia a sua alma. Ela sabia até da vida do Messias. Ela tinha um conhecimento, ainda que distorcido, mas tinha. E o texto diz assim: então Jesus lhe disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E olha o que aconteceu. Agora, no versículo 41, diz assim: muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Olha o que acontece. Aquela mulher recebe a mensagem de Jesus, e agora Jesus afirma para ela de maneira categórica: eu sou o Messias. Eu não estou aqui, mulher, para te dar uma água que você vai voltar depois aqui. Eu não sou aquele que vai te trazer uma solução para 1, 2 anos. Eu sou o Messias. E diz a palavra do Senhor: a mulher samaritana, versículo 26, 27. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Verso 28, quanto a mulher, vamos juntos, verso 28, quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, vamos juntos, 29, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz, não seria ele por acaso o Cristo? A mulher foi para buscar água, mas quando de fato ela teve um encontro com Cristo, e Cristo se revelou na vida dela, ela deixou, ela não esqueceu, ela deixou. Naquela época, os samaritanos não bebiam do mesmo jarro, do mesmo pote que os judeus. Ela deixa lá o cântaro, pode ficar o cântaro aí, ó, o Senhor vai usar, os discípulos estão chegando aí, deixa ela, eu vou anunciar que eu encontrei aquele que eu tanto desejava, que agora o meu coração está saciado, agora eu pude encontrar verdadeiramente a água da vida. A palavra do Senhor aponta que essa mulher deixa o cântaro, e ela sai correndo. Agora aquela mulher tem a alma satisfeita em Cristo Jesus. A sua vida agora terá um novo sentido. E eu pergunto para você hoje, você tem sede de quê? Hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas têm sede de amor, sede de sucesso, sede de fama, reconhecimento, bens materiais, mas na realidade tudo isso são bebidas que são desidratantes. Quanto mais você correr atrás disso, mais a sua alma vai definhando. Só há um caminho para de fato você experimentar satisfação. A partir do momento que você se rende a Cristo, quando Ele se revela na sua vida e Ele faz de você uma nova pessoa, essa pessoa agora que experimentou da água da vida é transformada. Sabe como? Uma mulher que foi sempre chamada de uma mulher imoral, uma mulher chamada a mulher samaritana que tinha vários maridos, que era preconceituada, que era definida como uma mulher que não tinha méritos para estar na sociedade de Samaria. Olha o que Cristo faz na vida dessa mulher. O texto que nós lemos, verso 42, disse assim, a cidade, eu não vou ler todo porque o texto é grande, quando a mulher vai e anuncia, olha, eu encontrei, não seria por acaso o Cristo, verso 29, ela conta isso a todos da sua cidadezinha, aquele vilarejo, e o que aconteceu?
O que acontece é que no 42, as pessoas agora dizem assim: mulher, ô mulher, presta bem atenção, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos. Aquela mulher antes era a mulher adúltera. Agora é a pessoa que conheceu o Salvador, a pessoa que teve um encontro pessoal com Cristo, e ela sai no meio da cidade, ela não tem mais vergonha, na verdade, o coração dela está satisfeito, a sua identidade foi restaurada, e ela chega para as pessoas dizendo: eu conheci aquele que é o Cristo, aquele que mata a sede da alma, e Ele transformou a minha história, eu sou uma nova vida, e agora eu posso anunciar com toda ousadia: Ele é o Cristo, vão lá conhecê-lo. Sabe o que aconteceu? Uma vila de samaritano, todinha, foi convertida a Cristo Jesus, e beberam da fonte da água da vida. Aqueles que eram os rejeitados, aqueles que eram aquelas pessoas que não tinham entendimento do todo da palavra de Deus, agora recebem a visitação graciosa de Cristo Jesus. E essa mulher, usada aqui para testemunhar Cristo Jesus, o que acontece é que essa mulher agora deixa a mensagem de maneira clara: vão e encontrem vocês também com Ele. E essa mulher agora tem uma nova meta de vida, um propósito de vida. Agora a sua identidade está na pessoa de Cristo Jesus. Eu quero convidá-lo a refletir a respeito dessa relação. Mais uma vez eu pergunto: o seu coração, a sua alma de fato tem sede do Senhor? O pecado nos separou, nós tínhamos uma vida rompida com Deus, e hoje você pode celebrar uma espiritualidade verdadeira. Deus fala ao nosso coração, Deus traz renovo à nossa alma. Talvez você tenha uma história complicada, e você pode hoje se render ao Senhor Jesus e dizer: Senhor, eu quero ser como essa mulher samaritana. O meu passado ao Senhor eu entreguei, e eu quero ser reconhecido por uma pessoa que testemunha do encontro que eu tive com Cristo Jesus. Viva esse encontro com Cristo Jesus hoje, viva anunciando o que Cristo Jesus fez com você, anuncie com toda ousadia, porque na realidade o nosso chamado é para vivermos esse encontro que tivemos com Cristo Jesus. Fique em pé, eu quero nesse momento